Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Vamos agora meditar em Êxodo capítulo 10, né? Onde vai falar de mais pragas aqui. Vamos falar de mais duas pragas que foram derramadas sobre a terra do Egito. Então vamos lá. Êxodo 10, versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles. E para que contes, olha que detalhe, para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. Então, vamos lá, preste atenção. Você vai ver muito na palavra Deus falando a respeito da educação dos filhos, né? Olha, tudo que eu estou fazendo no Egito, Moisés, eu quero que vocês relatem aos seus filhos. Eu quero que os pais eduquem os filhos nos meus caminhos. Eu quero que os filhos de vocês, quando perguntarem que é isso que foi feito, que festa é essa, que acontecimento foi esse, vocês possam dizer: isto foi o que o Senhor fez por nós. Então, Deus sempre foi muito preocupado com a educação da palavra dos filhos por meio dos pais, né? Para que o Senhor fosse conhecido pelo seu povo através dessas demonstrações de poder sobre os egípcios. E vai vir a oitava praga agora, que é a nuvem de gafanhotos. Vamos ler. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. E cobriram a face da terra, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra. E eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as suas casas e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que te acharam na terra, até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Então, o que acontece? Imagine você, a nação acabou de ser assolada, né, com a praga da chuva de pedras, né, saraiva. Aquilo assolou a colheita, a plantação, e agora vem os gafanhotos. Os gafanhotos vêm para terminar o trabalho, né? Então, realmente, Deus queria acabar com a terra do Egito devido à dureza do coração de Faraó. E essa praga, ela assolou a economia lá no Egito. E o interessante aqui no versículo 7, fala assim: os servos de Faraó disseram-lhes: Até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Né? Os servos falando para Faraó. Então, quando Moisés anunciou essa praga, até os servos de Faraó rogaram, né? Rogaram pela libertação dos hebreus, para que o Egito se livrasse de todas essas destruições. Então, a oitava praga dos gafanhotos humilhou a nação, porque arrasou as plantações, né, que haviam sobrado. Afetou ali o sustento, né, comprometeu até a credibilidade dos deuses egípcios. Foi forte. E a Bíblia vai dizer o seguinte no versículo 16. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e o lançou no mar vermelho. Não ficou um só gafanhoto
em todos os termos do Egito. Então, eu não sei se você tem percebido, mas é o poder da oração, né? Em todo esse episódio, né, das pragas sobre o Egito, a oração está ali presente. E muitas vezes as pessoas não percebem, né? Moisés clamando a Deus, né, em cada praga, para que Deus colocasse fim na praga. Então a gente vê o poder da oração, a intimidade com Deus. Ele faz soprar um vento, leva os gafanhotos, joga os gafanhotos no Mar Vermelho, não restou um só gafanhoto em todo o Egito. É como se Deus estivesse dizendo para ele assim: olha, Faraó, você ainda não percebeu que eu tenho controle de todas as coisas? Eu sopro o vento e os gafanhotos vêm, devoram a terra do Egito. O meu servo ora, eu dou ordem ao vento, ele sopra e tira os gafanhotos da terra do Egito, lança no Mar Vermelho. Você não tem percebido? Quer dizer, Deus mostrando a sua soberania, o seu poder, mas Faraó continua a se endurecer. Versículo 20: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não deixou ir os filhos de Israel. Agora vem a nona praga, né, que são as trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Muito bem. Então, as trevas sobre os egípcios eram tão densas que eles não conseguiam se ver. Imagina apalpar, né? Apalpar as trevas, sentir de tão densa que é. Isso é uma mostra física do que acontece no mundo espiritual. Aqueles que seguem os deuses deste mundo, além deles estarem imersos na escuridão, eles estão presos nela, né? Eles não conseguem ver para onde devem caminhar, tem uma venda nos olhos, estão em trevas, a escuridão é grande. Então, todos os filhos de Israel, a Bíblia diz que tinham luz nas suas casas. É Deus fazendo a diferença entre quem serve a ele e daquele que não serve, né? E para acabar com a praga, Faraó propôs a Moisés que Israel partisse para o deserto, comemorasse a festa sob certas condições. Olha a condição. 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Quer dizer, deixa os animais. Então Faraó chama Moisés, né, e faz um acordo, que era uma afronta, né? Uma afronta a Deus, pois ele queria reter o rebanho dos hebreus ali no Egito. Então veja como o diabo ele se esconde atrás de propostas audaciosas. E a gente tem que estar preparado, hein, para poder identificar essas sugestões. A gente tem que estar preparado, né, para rejeitá-las, rejeitar essas sugestões. A gente tem que guardar a nossa fé e a salvação da nossa alma. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado age conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Então, o diabo queria impedir que a descendência de Abraão saísse do Egito, né, carregando as riquezas, como o Deus havia prometido, e a liberdade era tudo que o povo desejava, né? Então Moisés, ele não se precipitou em aceitar aquele acordo. Tá bom, a gente vai, deixa aí os animais. Não, ele não se precipitou. Ele guardou a palavra
que o Senhor, que Deus havia lhe dito. Então, isso mostra que o mal, ele não pode, eu não posso ter aliança com o mal, eu não posso fazer aliança com o diabo. Ainda que haja promessa de alívio imediato, eu não posso me aliançar com o mal. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim, guarda-te que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Né? Então o que acontece? Isso não se cumpriu, né? Porque na próxima praga, que é a morte dos primogênitos, Faraó manda chamar Moisés novamente. E é sobre essa praga que nós vamos estudar no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos vocês.